Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que bom estar aqui de volta. Passei 2 cultos fora, estava descansando um pouco com minha esposa. A gente foi ali pertinho, Marcelino Ramos. E glória a Deus, estamos de volta. Cheio de expectativa para o que Deus vai ministrar nessa noite. Amém. Pra você entender um pouco, até gravei um videozinho curto, fiz uma chamada no status da igreja, que hoje nós vamos falar um pouco sobre o mover de Deus, sobre aprender a discernir o mover de Deus. E essa é uma palavra que está no meu coração desde o dia 20 de novembro, mas Deus não tinha dado o start ainda para falar sobre ela. No dia 20 de novembro, nós tivemos o culto de aniversário aqui da igreja. Estava aqui, viu que o pastor Silvio ministrou, meu pastor, o pastor da igreja de Caxias. Foi um culto maravilhoso. E naquele final de culto ali, Deus me deu uma palavra e eu falei que Deus estava abrindo uma porta. Está lá em Apocalipse ele falando, eis que abre uma porta que ninguém pode fechar. E de fato, se você já está mais um tempo aqui na igreja, você tem visto algumas coisas acontecerem. Em cada culto, mais gente se achegando. Isso é glorioso, isso é lindo demais de ver. E não sei se todos acompanharam, viram algum vídeo, tem acontecido um avivamento nos Estados Unidos, esqueci o nome do lugar, que é bem diferente. Como? Raibush? É esse negócio aí, eu não lembrava não. Enfim, algo maravilhoso. E eu, desde aquele dia 20 de novembro, me veio no coração que Deus estava para derramar no nosso meio um mover, algo maior. E tem acontecido aos poucos, mas eu queria te dizer que nós nem colocamos direito os pés na água ainda. Tem muito para se viver da parte de Deus. E desde o final de semana, Deus já vinha comunicando que eu poderia falar sobre aquilo que estava dentro há um tempo. E para mim, a palavra de hoje é aquela palavra que vem trazer instrução para aquilo que nós vamos viver. Vem trazer princípios, vem trazer muita coisa que a palavra diz sobre o mover, para que quando aconteça nós estejamos participantes, não sejamos apenas espectadores. O exemplo que me veio foi de um surfista. Eu não surfo, nada, misericórdia. Amo a praia, mas nunca me acertei em prancha. Mas qual é a do surfista? O surfista, ele aprende como subir na prancha e como surfar aquela onda. Mas ele não tem, como é que se diz? Ele não tem o poder de decidir quando a onda vem ou não. Ele tem que estar preparado e surfar a onda. Ele não diz, agora eu quero uma onda de 2 metros, agora eu quero uma onda de 3, agora a onda vai vir assim. Não, o surfista não tem essa opção. Ele olha para o mar e ele vê características, ele percebe quando a onda está vindo, ele percebe e surfa. Mesma coisa é o mover do Espírito Santo, gente. Nós não temos poder nenhum de nós, por nós mesmos, fazer acontecer o mover do Espírito Santo. Se você acha que tem, desculpa, mas não tem não. Mas a palavra traz princípios, traz muita coisa para percebermos o mover e poder surfarmos ele. Porque lá nos Estados Unidos, naquela cidade, tem muita gente. Tem crentes indo lá, só filmando, mas não participando. E Deus quer que as pessoas participem. Não é errado quem está filmando não, tá? Mas Jesus, quando esteve nessa terra, a Bíblia fala, aquela do tanque de Betesda mesmo, que Jesus curou aquele paralítico. Tinha vários outros em volta que precisavam de cura. Mas muitos só viram. Teve um que participou. E a palavra de hoje é para que, quando o mover se intensificar, nós participemos. Nós não fiquemos como espectadores, só olhando, olha que lindo, olha o irmão foi curado, olha só o irmão estava passando por necessidade e hoje teve provisão, e na sua vida você olha e diz, não vejo nada. Hoje eu vi um videozinho de uma parte onde uma pessoa, se eu não me engano um brasileiro, foi testemunhar da provisão de Deus na vida dele nos Estados Unidos. Que ele tem passado muita dificuldade, mas Deus tem suprido ele e não faltou nada. Ele começou a falar, o pessoal começou a jogar dinheiro em cima do púlpito. E foram $6.000 que aquele rapaz recebeu.
No momento de adoração. Ninguém pediu, ninguém falou, pastor nenhum se levantou. Mas o mover de Deus estava tão grande que quando alguém estava falando do que Deus estava fazendo por ele, Deus derramou mais ainda. Estava expressando gratidão e Deus derramou mais ainda. Amém. Aleluia. E eu quero que você abra comigo em Joel 2:28. Nós cantamos aqui que não somos mais escravos do medo, amém? Nós somos filhos de Deus e tem tudo a ver com as palavras de hoje. Joel 2:8. 2:28. Joel 2:28, o profeta vai dizer o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Qual é o contexto aqui? No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Era um grupo muito restrito. As pessoas antes de Jesus, mesmo que amassem a Deus, eles não tinham uma conexão com Deus. Eles dependiam de outro para falar aquilo que Deus queria para eles. Eles não tinham uma comunhão com Deus. E essa não era a vontade perfeita de Deus. Tanto é que Joel diz: ei, vai ter um dia que eu vou derramar do meu espírito sobre todos. Jovens, velhos, servos, todos receberão do meu espírito. Por quê? Porque todos se tornarão filhos de Deus através de Jesus. Ele derramará do seu espírito. E eu quero que você vá comigo para Atos 2:1. Porque ainda hoje, se você fez ou ainda faz isso, não se condene. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas tem gente que ainda hoje está dizendo: Deus, derrama do teu espírito. Deus, derrama do teu espírito. Mas o espírito já foi derramado. Atos 2:1 vai dizer assim aqui: 7 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, com várias pessoas, depois foi assunto aos céus, e 7 dias depois, no dia de Pentecostes, tinham 120 pessoas reunidas, e vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E aí no versículo 12 vai dizer assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isso quer dizer? E outros zombavam e diziam: eles estão cheios de mostos, ou eles estão bêbados. No versículo 14, Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhas e filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Joel profetizou. Em Atos 2 aconteceu, o Espírito foi derramado. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo já está dentro de você. Você não precisa ficar clamando para que o Espírito seja derramado. Ele já está dentro. Agora precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Porque às vezes estamos orando para que Deus derrame algo que na verdade Ele quer nos instruir para fazer. Queremos tirar a nossa responsabilidade de fazer. Queremos só que Deus faça. Agora não, Ele já fez tudo, já colocou o Espírito dentro de nós. E aqui fala que os filhos e filhas profetizarão. E eu quero te trazer um alerta. No Antigo Testamento, existe uma diferença bem grande dos profetas do Antigo Testamento para os profetas do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a instrução de Deus para todo o povo e diziam o que o povo tinha que fazer. Por quê? Porque só eles tinham o Espírito Santo. No Novo Testamento, cada filho de Deus tem o Espírito Santo. E não depende mais do profeta. O profeta deixou de existir? Não. Só a categoria, a forma como ele se move mudou. Agora um profeta, ele vai trazer sim, muitas vezes um eis que te digo, para confirmar algo que já está no seu coração. Mas não para trazer algo que você nem imagina, nem sonha, ou para direcionar a sua vida. Ah, será que eu vou casar com fulano ou ciclano? Então o profeta vai ter que vir dizer, abro uma empresa ou continuo no trabalho. Um profeta. Não, tem que ser sua intimidade com Deus. Amém? Então a profecia no Novo Testamento, ela continua existindo e eu creio demais nisso. Eu já recebi, tenho vivido profecias, tem coisa ainda que ainda vou viver. Mas isso não veio para trazer algo que Deus já não tinha comunicado. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso, amém? O que é uma profecia de fato? Uma profecia é uma imagem espiritual. É como Deus está olhando aquela situação e é como Ele quer que a gente veja aquela situação. Por exemplo, a pessoa está passando por um perrengue financeiro. Como diz alguns pregadores, abre a geladeira e está lá Gênesis 1:1, sem forma e vazio. Está lá. Só que você recebe uma palavra de Deus, alguém diz... Você vai pegar em muito dinheiro, você vai ser próspero. Uma imagem totalmente diferente e descolada da realidade que você está vendo. Mas é o que Deus está trazendo uma imagem para você, dizendo assim, você está olhando natural? Falta. Mas eu estou aqui para te prover. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para lhe alcançar. E aí você não vive pelo que vê, mas vive por aquilo que está crendo. A imagem de Deus vai vir para, naturalmente está até assim, mas eu creio que vai acontecer diferente. Por exemplo, tem a história verídica de um diácono, que ele se converteu, a esposa não se converteu, e ele passou vários anos indo para a igreja, ele já tinha orado pela que a esposa se convertesse, ele já tinha visualizado no coração dele que a esposa iria se converter, e nos momentos de oração dele, ele orou, creu, se alegrou. Só que passou um tempo até acontecer de fato. E quando a esposa dele se converteu, toda a igreja estava festejando, foi algo assim, meu Deus. E quando olharam, ele estava sentado na cadeira. E disseram para aquele diácono, você não vai se alegrar? Ele disse, eu já me alegrei muito antes. Isso que vocês estão vendo agora, para mim, já aconteceu. Ele foi fortalecido por aquilo. Outro exemplo, pastor José, aquele homem de Deus, para mim é uma inspiração. Não lembro qual é a denominação dele, ele fez rema, acho que com vocês, né? Um velhinho desse tamanho, eu tinha que ler a prova dele, porque ele não conseguia ler direito. Mas um homem sedento por Deus, não me lembro qual, uns 70 e pouco fazendo rema, depois de tempos de ministério. E no ministrando a palavra dele, ele contou certo momento onde a filha dele ficou muito grave de saúde.
A filha dele ficou para morrer. E teve um dia que ele orando no quarto, ajoelhado, e Deus, cura minha filha, Deus, Deus. Deus disse para ele, pare de ficar pedindo isso repetidamente. Eu já curei sua filha. Comece a agradecer. E aquele velhinho disse que na hora se levantou, limpou as lágrimas. Obrigado, Deus, que minha filha é curada. Naturalmente, a filha dele estava à beira da morte. E aí os pastores amigos dele começaram a ligar. Pastor José, vou ir lá visitar sua filha no hospital para orar por ela. Ele disse, se quiser visitar, pode. Mas orar para que ela seja curada, não ore não, porque Deus já curou. Vá lá para agradecer. Qual foi o resultado? A filha dele foi completamente curada. Uma palavra profética, uma profecia, ela vem para trazer algo que naturalmente a gente não está vendo. Mas a gente tem uma impressão no coração, alguns conseguem visualizar. Mesmo que olhando natural, não vê nada. Isso é a profecia, é vir algo inspirado por Deus. Só que antes de a gente entrar em como discernir ou não a profecia, a gente precisa ter algo em mente, que é 2 Coríntios 3,16. Vai lá comigo, 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios não, misericórdia. 2 Timóteo 3,16, gente. Aleluia. A gente vai ler ainda alguns textos de Coríntios, mas agora é 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Toda escritura é inspirada. Por que eu estou falando isso? Porque existe um extremo onde as pessoas querem só o mover de Deus, querem só rodopiar, palavra profética para lá e para cá, mas não querem saber da palavra. E a primeira coisa que a gente precisa entender, essa palavra ela já é inspirada por si só. Eu e você não precisamos. Vai acontecer, mas não precisamos de alguém dando profecia para a gente o tempo todo. Mas da palavra nós precisamos. E devemos entender que a palavra tem um peso tão forte quanto alguém trazendo uma profecia para a gente. Porque isso aqui é tão inspirado quanto. Então, a palavra é a base das nossas vidas. A palavra é o balizador se a profecia vem de Deus ou não. Porque pode ser que alguém se levante não inspirado por Deus. Pelo menos não o Deus que a gente serve. Um exemplo, né? Tem aqui, eu lembrei de vocês agora. Para quem não sabe, a Veri teve um problema antes de casar e não podia ter filhos. E aí uma irmã ungida um dia disse para ela, você não vai ter filhos naturais. Você vai ter filhos adotados, não foi? Não, espirituais. Pensa na palavra do capeta. A pessoa está crendo que vai gerar filhos, mesmo que naturalmente seja impossível. E chega alguém da igreja, gente, e diz assim, não, Deus falou para mim que você não vai ter. Está contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a estéril gerará filhos. Então, para uma profecia vir de Deus ou não, eu tenho que ver se ela está de acordo com a palavra. Porque vai acontecer alguns que querem aparecer. E vão trazer uma palavra para um ou para outro. Mas aí eu vejo, será que a palavra vem de Deus ou não? Está em linha com a palavra, amém. Não está, cai fora. Amém. Vamos para outro texto, João 14:15. Aleluia. João capítulo 14, versículo 15. E você vai entender porque eu estou tocando tanto nesse assunto, que a gente vai falar de algo que a gente vai viver, amém? Já estamos vivendo um pouco, mas vamos viver muito mais. João 14:15. Jesus vai dizer assim, se me amardes, guardarei as profecias.
Se me amardes, guardarei os mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus dizendo, ei, vocês vão me amar de fato se guardar a palavra. Receber profecia é bom demais, gente. Eu tenho inúmeros momentos que eu recebi, veio em linha com a palavra e estou vivendo coisas. Vou dar um exemplo. Uns 6 meses antes de eu assumir a igreja de Carazinho, estava em Caxias, confortável, maravilhoso. Uma irmã que faz parte da limpeza, não era nem horário de culto nem nada. Eu cheguei na igreja, para o expediente, ela olhou para mim e fez, Peron, estou vendo uma igreja pronta para você. E você vai assumir ela. Eu olhei assim, que coisa, não caiu aqui, deixei na prateleira. 6 meses depois eu estava em Carazinho. Então, existe isso e é maravilhoso. Mas a gente não pode querer ficar recebendo profecia o tempo todo. A profecia vai vir quando Deus quiser. Amém. Não posso chegar num culto, será que Deus vai falar comigo hoje? Será que Deus... Sim, todo culto Deus está falando com você, porque a palavra está sendo pregada. Amém. Aleluia. Vamos, por exemplo, não vou ler, mas só escute. 1 Reis 19:11 é aquela passagem onde o profeta Elias, ele já tinha acabado com todos os profetas de Baal. Depois Jezabel disse que ia matar ele ficou com medo, foi se esconder e tudo mais. Deus manda ele sair da caverna e em um determinado momento ele diz, e veio um vento impetuoso e Deus não estava lá. Depois veio um vento que fendeu as rochas da montanha. Gente, imagina o tamanho do vento. E ele disse, e Deus não estava lá. Depois veio um grande terremoto e Deus não estava lá. Depois veio uma brisa suave e Deus estava lá. Vai ter momentos, e a gente vai viver isso aqui, que ninguém vai conseguir ficar sentado, que o louvor vai ser algo assim, que a gente não sabe se já está no céu ou se ainda está aqui na terra, se foi arrebatado ou não. Onde Deus vai falar coisas grandiosas, onde pessoas vão sair do seu lugar e vão entregar profecias para outras, a gente vai viver isso. Mas isso não pode ser nosso alvo. Nosso alvo deve ser, eu quero ouvir Deus nas mínimas coisas. Eu quero ouvir o sussurro de Deus no meu dia a dia. Eu quero ser instruído por Deus nos pequenos detalhes. E isso nos capacita para o maior. Para o mover, para as coisas maiores. Porque é um tempo de coisas maiores. Amém? E agora sim, entrando, como eu posso saber se uma palavra que outra pessoa está me dando vem de Deus ou não? Como eu posso saber se aquilo que está no meu coração vem de Deus ou não? Porque não precisa abrir, mas 1 Coríntios 14:10 diz que no mundo há muitos tipos de vozes. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Por exemplo, existe a voz de Deus audível que fala ao nosso coração. Existe. Mas também existe a voz do diabo. Também existe a voz dos nossos sentimentos, gente. Eu escutando a ministração do Fernando Leal, ele dizendo que acabou um culto, desceu, a esposa dele estava grávida de 9 meses, e quando ele terminou o culto, a irmã veio falar com ele, perguntar como estava a esposa, e ele disse, não, está bem, está com 9 meses, está quase ganhando. E a irmã disse, é mesmo 9 meses? Eu fiquei sabendo hoje que uma mulher estava com 9 meses e morreu ela e a criança. Pensa, gente, que maravilha! Irmã da igreja. E ela disse, meu Deus, não sei nem por que eu falei isso. E ele disse, eu sei, porque o diabo, ele está antenado o tempo todo. E você pegou o sinal do Wi-Fi e foi usado por ele. A gente vê Pedro, por exemplo. Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, não foi carne nem sangue que lhe revelou isso, Pedro, mas foi direto do Pai.
Gente, minutos depois, Jesus diz que tem que morrer. Eles, não, vamos fazer... E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. No momento, Pedro estava sendo inspirado por Deus. No outro, ele ouviu a voz do diabo e não queria que Jesus completasse o que tinha que completar. Então, nós precisamos estar atentos. Discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do diabo, o que é a voz dos meus sentimentos. Aleluia! No mundo há muitas vozes. E como saber isso? Agora sim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. A igreja de Corinto, para você entender, era uma igreja que tinha fartura do sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que passava por alguns problemas. O que nos mostra, primeiro de tudo, que essa história que alguns tentam passar, a igreja hoje em dia tem problema, na época dos apóstolos não tinha problema. Eu quero saber que Bíblia esse povo está lendo. Porque se você ler as cartas de Paulo, de Romanos para frente, quase todas, acho que só tirando Tessalonicenses e Filipenses, Paulo está dando arroxo no povo, porque a igreja está meio com uns problemas sérios. E a de Corinto, que se movia muito nos dons, tinha problema mais sério ainda. Por exemplo, um filho estava fazendo sexo com a madrasta. E a igreja estava fazendo que não, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada, deixa o bichinho ser feliz. Misericórdia. E aqui, no capítulo 3, Paulo vai trazer algumas exortações, vai dizer assim, e eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e ainda andais segundo os homens? Era uma igreja que tinha muita profecia, mas tinha coisa ali que não era profecia, gente, era carnalidade. Como saber se uma palavra que alguém trouxe para mim é de Deus, ou que está no meu coração é de Deus ou não? Essa palavra está causando inveja? Se está causando inveja de alguém, não é de Deus. Por exemplo, Rob e a Veres são líderes do louvor. E aí, chega um outro abençoado para Aninha, um exemplo, vai dizer assim, irmã, você tem um talento tão maravilhoso, muito melhor do que aqueles dois. Eu vejo Deus lhe colocando naquele lugar. Isso vai trazer o quê, gente? Vai trazer uma competição, vai trazer uma comparação, vai trazer é mesmo. Isso não vem de Deus. A Bíblia está dizendo, se isso acontece, vocês são carnais, meninos em Cristo. Como eu já vi, formatura do Rema, coisa linda e maravilhosa. Quem estava cantando era uma amiga nossa. E tinha um baixista lá, estava tocando e tal. Quando acabou a formatura, um formando chegou para nossa amiga que estava cantando e disse assim, o louvor foi maravilhoso. Mas, se fosse eu tocando baixo, aí você ia ver. No evento da igreja, gente, do Rema, coisa linda e maravilhosa. Um camarada solta essa, todo espiritual. Porque é aí que o louvor ia ser. Não percebeu que estava dando abertura, não foi para o Espírito de Deus. Foi para o Espírito do diabo. Porque isso estava causando o quê? Inveja, dissensão, concessão. Então, se uma palavra que uma pessoa diz, ainda que diga, eis que Deus disse, ela vai trazer ciúme, contenda ou divisão, isso não vem de Deus. E pode ser que nos próximos dias você receba uma palavra mais ou menos como essa. E você deve ter a maturidade de dizer, opa, não, isso não vem de Deus. Cai fora. Lembro agora, vou para o próximo texto. 1 Coríntios 14, 3. Vamos lá, algumas páginas depois. 1 Coríntios 14, 3. Nós vimos o que não é
uma palavra de Deus. Mas o que é uma palavra de Deus? Primeira Coríntios 14:3 vai dizer assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Repete comigo: edificação, exortação e consolo. A profecia que vem de Deus, ela causa edificação, exortação e consolo. Um outro exemplo. Minha irmã se casou, tem nem um mês, né? Mais ou menos isso. Só que bem antes, ela estava noiva, um profeta abençoado chegou para ela no final do culto e disse assim: não se case com esse homem, porque ele vai paralisar o seu ministério. Trouxe consolo, exortação, edificação. Deixa eu te dizer, não sabe ela que esse rapaz é o maior encorajador da minha irmã. Mas tem gente que quer dar profecia, quer dar profecia, quer dar profecia. E às vezes a antena pega o Wi-Fi do capeta. E aí solta coisa errada. Mas gente. Mas também há outros que vão dizer coisa de Deus, gente. E a gente vai receber aquilo. Eu lembro, eu estava fazendo rema. Teve uma aula de unção. Foi unção, né? Teve uma aula de unção maravilhosa. Acabou a aula. A professora chamou alguns alunos para frente para orar. Veio orar por mim e por minha esposa. Isso em 2015, abril mais ou menos. A gente já era casado? Não, né? Então foi antes de maio de 2015. E aquela professora veio orar por a gente. Eu era um diácono que amava o diaconato, que não me via nada além do diaconato. E aquela professora, quando começou a orar pela gente, começou a dizer coisas. Começou a falar sobre aceleração. Começou a falar que nós estaríamos vivendo coisas que acharíamos que era para muitos anos. Naquele mesmo ano a gente teve uma grande mudança, de Olinda para Caxias do Sul. Começou a servir na Rema, na igreja. Com um ano e pouco a gente já estava dentro do Rema, sendo treinado, coisa assim que aconteceu muito rápido. E veio primeiro aquela palavra. Trouxe edificação, exortação e trouxe consolo. Toda profecia vai ter isso. Se não tiver isso, não é uma profecia de Deus. Qual é a primeira forma de eu saber se uma profecia vem de Deus ou não? Comparar com a Bíblia. Se está de acordo com a Bíblia. A segunda forma, falou no seu coração? Já é algo que Deus está falando. Se não for, deixa de lado para o momento que Deus vai falar. Ou se já for, Deus já está falando no meu coração. E agora essa pessoa falou, é isso. Falando com o pastor Silvio esses dias, eu lembro de um momento lá em Caxias, onde eu estava com algumas dúvidas sobre o meu chamado. Se era de fato pastoral ou se era outro. Eu tinha uma palavra no meu coração sobre chamado pastoral. Mas eu lembro que foram umas semanas onde eu estava orando muito por uma clareza maior, por conta de algumas palavras que eu tinha recebido no coração de Deus. E foi uma professora do Rema da aula lá em Caxias. Nesse dia, eu estava dando aula para a igreja de crianças, não estava no culto, e quando estava acabando aquele culto, a professora disse: chama Peron, que eu tenho uma palavra para ele. Ela não passou o culto todo sem me ver, ela não sabia do que eu estava orando, era só eu e Deus, nem minha esposa sabia, e ela me chamou e disse: eu tenho muito temor para falar essas coisas, mas Deus está dizendo: pastor. Já era algo que estava no meu coração. Só que no momento de dúvida, Deus usou uma pessoa para confirmar. Aquilo não trouxe confusão. Aquilo não. Eu era professor da igreja de crianças e continuei professor da igreja de crianças, mesmo sabendo que meu chamado era pastoral. Porque eu entendia tempo, modo, processo, eu entendia treinamento. Porque, como já vi, chega uma pessoa na igreja, a pessoa olha assim: vamos fazer parte do diaconato? A pessoa diz: não. Não faço não, porque eu sou pastor. Deus falou comigo, eu sou pastor. Não sabe essa pessoa que o melhor lugar para se treinar um pastor é na diaconia. Outro, você chama para a igreja de criança. Não.
Eu gosto de ensinar a palavra, mas aqui no púlpito. Igreja de criança, não. Melhor treinamento é igreja de criança, meu amigo. Me lembro lá em Caxias, um retiro de carnaval, 35 crianças, metade não era convertida, de 10 a 12 anos. Meu Deus! Para começar a conseguir dar aula, foi um dia assim... Jesus, se você vê seu pastor suando aqui nos dias quentes, você não tem ideia daquele dia. As crianças só imitando meu sotaque, mas chegou um momento que conseguia prender a atenção delas. Se você prende a atenção de criança, você prende a atenção de qualquer um. Se você não se incomoda com... Eu vou falar. Se você não se incomoda com a criança que está perdendo um pouco a atenção, quando você subir aqui, que tiver 3 dormindo, você não vai se incomodar. Amém! Dormiu e acordou no amém. Treinamentos, fases, queridas. Amém? Profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. A terceira coisa, essa profecia causa isso ou causa inveja, ciúme e intriga? Não precisa abrir também, que o tempo já está bem acelerado, mas Mateus 18,16, Jesus vai trazer um princípio que o irmão Reagan ensina demais, que fala sobre 2 ou 3 testemunhas para confirmar algo. Então, é um princípio que ele usa que nós podemos usar, está na Bíblia. 3 coisas para a gente saber se é de Deus ou não. Primeiro, é o testemunho interior. Deus falando ao nosso coração. Depois, é pedir uma confirmação na palavra de Deus, queridos. Sabia que se você tem alguma dúvida, você pode orar e dizer assim, Deus, me confirma na tua palavra? E eu quero abrir um parêntese aqui, que confirmar na palavra não é fazer da Bíblia centro espírita não, tá? Deus, me confirma. Isso é espiritismo, gente. Como eu disse, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu fiz muito isso no meu começo, viu? Mas como uma professora do Rema brinca, a pessoa, Deus fala comigo. Aí abre, aí tem lá, Judas foi e enforcou-se. Oxe, meu Deus, não. Vai tu e faz o mesmo. Não, meu Deus do céu. Por que te demoras? Romanos 8,14 fala que o Espírito Santo, ele nos guia. Guiar é diferente de fazer... Não, isso aí não é de crente, não. Mas é sério, gente. Quando você ora a Deus, Deus me mostra uma palavra, me confirma, às vezes vai vir um texto que você nem lembrava que tinha lido. E quando você lê, aquilo cai certo para o que você está passando. Como eu costumo contar a nossa vinda para Carazinho. Deus falou ao nosso coração, Deus já tinha usado uma profeta antes, dizendo que a gente iria para um lugar, 2 testemunhas. Mesmo assim, disse, Deus, me mostra na tua palavra, eu quero saber na tua palavra. Naquele dia Deus falou comigo, abre o livro de Tito. Eu fui ler o livro de Tito, não disse versículo certo, nada. Eu fui ler todo o livro para ver o que Deus estava falando. Quando chega no versículo 4, diz, a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Ali eu pronto, opa. Pastor Silvio me chama de filho, Deus está falando aqui, meu filho na fé. Versículo 5. Para isso que eu te enviei a Creta, para arrumar o que faltava e levantar líderes conforme eu lhe instruí. Eu fiz, pronto, acabou. A igreja lá está passando por umas coisas, precisa organizar, pastor Silvio me chama de filho, tudo. Pronto, a confirmação na palavra. Porque deixa eu te dizer, a gente pode confundir uma informação, um testemunho interior com sentimento, gente. Você pode ter 50 anos de crente. Por isso que a gente não fica só com o testemunho interior. A gente pede a confirmação na palavra. Porque quando é de Deus, bate os dois, como diz pastor Silvio, prego batido, ponta virada. Amém. Aleluia. Aleluia. Confirmação na palavra. Vamos para Salmos primeiro? Salmos primeiro não. Vamos direto para 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26.
tudo isso que foi falado até agora foi para que a gente entendesse melhor esse texto de 1 Coríntios 14, 26, para tudo aquilo que Deus vai trazer para a gente. 1 Coríntios 14, 26 vai dizer assim: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, outro uma doutrina ou um ensino, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando eu falo de que Deus tem comunicado ao meu coração um tempo de um mover maior, de experimentarmos de algo, de coisas muito maiores, é entendendo isso. Eu e você, a gente vem para a igreja. Até quando eu venho, que eu não ministro. Mas cada um de nós vem para a igreja para dar algo a Deus. Para dar o nosso culto, para dar o nosso louvor, para dar a nossa adoração. Se você ainda vem para a igreja assim, eu vou lá na igreja para receber. Isso se chama infantilidade. Uma criança, ela quer. E não tem problema nenhum quando a pessoa é novo convertido, quando ela está começando ainda, porque de fato é um bebê espiritual. Mas quando já tem algum entendimento, você continuar indo à igreja só para receber, você não entendeu que a gente vai para a igreja para dar. Primeiro de tudo, nosso louvor e nossa adoração, queridos. O momento do louvor não é só um momento para você jogar o sono para fora, você mexer o corpo. Não, você está louvando a Deus. O louvor está aqui para te inspirar, mas você deve se conectar a Deus e cantar para Deus. E a Bíblia diz, quando vocês estão reunidos, cada um tem um salmo. O que são salmos? Canções espirituais, novas canções, orações em forma de canção. Então, pode ser que no momento do louvor aqui, você comece a cantar um novo cântico. Você comece a cantar algo inspirado por Deus. Você não vai se ater na música. Costumo dizer, a Vera sabe fazer isso muito bem. Às vezes a Vera está cantando, tocando aqui, e ela não segue a música. Ela começa a cantar um cântico espiritual. E o ambiente muda. Porque você está aprendendo que você vai dar, você não só vai receber. Um salmo, um cântico espiritual. Nos nossos momentos de orações, querido. Nossa vigília mesmo foi uma bênção. A oração antes do culto. Culto de oração é os momentos onde a gente começa a orar e um pode se levantar e começar a cantar um cântico maravilhoso. Tem uma ministra que eu gosto muito de ver ela, Kathryn Kuhlman. Ela já morreu, mas foi a maior evangelista que já existiu, mulher. E eu lembro de um culto dela em Las Vegas, onde ela foi ministrar. Mas quando chegou lá, ela só conseguia cantar Jesus, Jesus, Jesus. Deus estava inspirando ela a só cantar Jesus. E o ambiente foi transformado de tal forma que pessoas começaram a ser curadas. Paralíticos começaram a se levantar. Porque uma mulher, ela cantou algo inspirado por Deus naquele momento que transformou o lugar. E nós vamos viver isso mais e mais. Se prepare para Deus dar um cântico no seu coração. Amém. Fala também da doutrina ou ensino. Nossa igreja preza muito por um ensino, nós temos um momento de ensino. Então, no momento da oração no começo do culto, você não vai ver ninguém pregando. No momento de dízimos e ofertas, é uma palavra breve. No final, como é o nome? Oxe, os avisos, me esqueci, Jesus. Nos avisos você não vai ver ninguém pregando, mas tem um momento de ensino. E deixa eu te dizer, eu amo treinar pessoas para a parte do ensino. Esses dias, eu não me lembro quem agora, disse assim, pastor, o senhor está me treinando, mas eu não vou conseguir ser igual ao senhor, não. Eu fiz, oxe, deixa eu te contar um exemplo do hobby. Não perguntei ele se podia falar não, mas eu vou falar. Eu, geralmente, ministro com meu esboço. Deus me dá um esboço todo direitinho. O hobby, eu percebi que quando ele geralmente fazia o esboço, ficava meio embananado. E quando ele deixava fluir, o negócio fica bem entendido. Deus fala comigo através do esboço. Mas eu percebi que na vida dele não era assim. Falei com ele, ele ouviu, e quando ele segue o esboço é porque Deus manda, mas quando Deus também deixa ele livre, é uma maravilha. Porque eu não quero fazer cópias minhas.
Eu sei da multiforme graça de Deus. Cada um tem um jeito. Eu falo geralmente nesse tom machinho. Quando eu tento forçar um pouco mais a garganta, já dói. O Rafa grita. Numa facilidade que Deus do céu. Que voz daquele homem. É o jeito dele. Amém. Aleluia. Continuando. Aleluia. Deixa eu voltar para o texto. Cada um de vós, um traz um salmo, um traz uma doutrina, um traz uma revelação. Queridos, no momento do louvor, geralmente é o momento mais propício para Deus falar no seu coração, para sair do seu lugar e dar um abraço em alguém. E ir falar uma palavra de Deus para alguém. Eu me lembro quantas e quantas vezes, quando as pessoas começam a entender mais isso e se liberam, porque entenda, você está liberado. Eu não vou chegar para vocês e dizer assim, irmão, vai lá. Não. Você está liberado para no momento do louvor, a Tânia olhar para a Rose e ir lá dar um abraço na Rose. E falar algumas coisas inspirado. Ou ir para outras pessoas. Lembrando, uma parte muito importante. Homem com homem, mulher com mulher. Tá? Negócio de mulher indo dar profecia para homem, se abraçando e tudo mais. Aqui não rola não. Tá? O que acontece geralmente quando Deus fala comigo alguma coisa para outra mulher? Eu levo minha esposa. Falo para ele e ela fala. Fugir da aparência do mal. Amém. Mas no momento do louvor é aquele momento onde a gente vai estar adorando e você vai receber uma instrução. Dê um abraço, fale alguma coisa, diga a Deus que essa pessoa ama ela. Pessoas se convertem nesse momento, gente. Pessoas que estavam duras, resistentes ao evangelho, começa aquele ambiente maravilhoso de adoração, porque as pessoas não estão interessadas em olhar para o outro. Elas estão interessadas a louvar a Deus. Estão entregando a Deus. E Deus diz, você está sendo tão fiel em entregar a mim, que deixa eu te usar um pouquinho para ser o meu canal. Porque é bom demais você receber uma palavra inspirada. Mas quando você é usado para transformar a vida de outro, nem se compara. Depois aquela pessoa chegar e dizer, você não sabia o que eu estava passando por isso, isso e isso, você disse isso, isso e isso. Ano passado, uma das vezes que eu fui em Caxias, um irmão chegou para mim, Peron, lembra que tu falou isso para mim? Eu falei, lembro não. Porque Deus mandou falar para tu, era para tu, não era para mim não. Ele, pois o que você falou, está acontecendo exatamente. Eu falei, glória a Deus, porque é Deus que sabe e entende. E nas próximas quintas nós vamos falar mais sobre isso, viu? Venha com expectativa, vamos falar sobre o que é palavra de conhecimento, o que é palavra de sabedoria, o que é interpretação de línguas. Para quê? Para que a gente esteja capacitado para fluir. Porque o nosso louvor vai aumentar, os momentos de adoração vão aumentar, mais pessoas vão chegar e Deus vai querer te usar, você que está aqui, para alcançar a vida de outro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Nós te amamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos, Pai. Estamos abertos para o teu fluir, estamos abertos para o teu mover, Pai. Nos usa. Nós nos consagramos a Ti, Pai. Nós estamos completamente rendidos ao Senhor. Todo nosso espírito, alma e corpo rendidos a Ti, Pai. Queremos vir aqui para a igreja não apenas para receber algo de Ti. É maravilhoso e o Senhor é um bom Pai que é galardoador. O Senhor diz na Tua palavra que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Que nós, sendo naturais, sabemos dar boas coisas para os Seus filhos, quanto mais o Senhor. E o Senhor é presenteador, sim. Mas nós não queremos vir a Ti só pelo que o Senhor pode dar. Nós queremos ter uma comunhão com o Senhor pelo que o Senhor é. O Senhor é um Pai de amor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, exaltado. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. E queremos estar com o coração certo de vir para a igreja para dar a Ti o nosso melhor, para dar a Ti o fruto dos nossos lábios, nossas canções, para dar a Ti os dons e talentos que o Senhor tem dado para a gente, para que a gente exerça para outros, Pai. Não queremos ser inspirados pelo diabo, Pai. Não queremos ser aqueles que vão trazer uma palavra que vai causar divisão, que vai causar mágoa, que vai causar ciúme, que vai fazer com que um ou outro fique meio brigado. Não, nós somos filhos de Deus, nós somos consoladores.
Nós somos pacificadores. Nós somos aqueles que fazemos a diferença, Pai. E estamos aqui para alcançar uns aos outros, para edificar uns aos outros, para crescer no Teu amor. E quando o Senhor precisar de nós, estarmos disponíveis para alcançar vidas, Pai. Nós Te amamos e nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.